Tema E1, o gráfico xt. O enunciado mais a solução dos itens A, B e F. Então, dado o gráfico de posição em função do tempo, com os pontos A, 4,3 metros, menos 3,7 segundos, o ponto B, menos 4,4 metros, 2 segundos, e o ponto C, 5,5 metros, 4,6 segundos. Determine. Observem que isso aqui não é um gráfico, ele não está usando uma escala. Risquinho não vale, é só uma ideia, para ter uma ideia de como é que seria aproximadamente a figura. Então, a figura para ter uma ideia de como é que é o gráfico, fora de escala. A pergunta A, a velocidade entre menos 3,7 e 2 segundos. A pergunta B, a velocidade entre 2 e 4,6 segundos. A posição inicial para a função horária que descreve movimento entre 2 e 4,6 segundos. O instante em que a partícula passa na origem a primeira vez. O instante em que a partícula passa na origem a segunda vez. E a posição da partícula no instante t igual a 0 segundos. Então, para resolver o item A, eu tenho 2 pontos, eu vou calcular a declividade da reta do ponto A até o ponto B. Então, para isso, eu tenho que usar a posição AB menos A, dividido pelo tempo B menos o tempo A. Então, os dados são menos 4,4, menos 4,3, 8,7, dividido por 2 mais 3,7 vai dar 5,7. Então, menos 8,7 divide por 5,7, eu vou ter uma velocidade de menos 1,5263 metros por segundo. Aqui eu estou com 5 algarismos, as respostas devem ter 3 ou 4. Então, com 3 algarismos, a resposta fica menos 1,53 e com 4 ela seria menos 1,526. A pergunta B, a mesma equação, só que agora a declividade dos pontos B e C. Então, eu tenho as coordenadas do ponto C, onde a posição vai ser 5,5 menos 4,4 do ponto B. Como é menos com menos, vai dar 9,9, dividido por 4,6 menos 2, vai dar 2,6. Então, a resposta vai ser 9,9 dividido por 2,6. A velocidade vai ser de 3,80769 ou 8077. 5 algarismos. Com 3 algarismos, a resposta fica 3,81 metros por segundo. Como eu vou precisar dos dados da partícula para escrever a função horária, posteriormente, eu já vou calcular o item F agora, tá? Porque eu preciso dele antes de fazer as perguntas. Para fazer a pergunta D, eu preciso da resposta do item F. Então, é uma inversão de perguntas que fiz no exercício que não é muito interessante na hora de resolver. Então, já estão alertados, tem que fazer o F antes. Então, para fazer o F, eu quero saber a posição da partícula. Eu vou usar a função horária das posições. Eu já sei que a velocidade é menos 1,5266t. E agora eu posso usar o tempo e a posição de um dos pontos. Pode ser o ponto A ou pode ser o ponto B. Então, 4,3, eu usei a posição do ponto A e vou usar o tempo do ponto A. Então, 1,5263 vezes 3,7 negativo, menos 5,64. Aqui, menos com menos deu mais. Quando passou para o outro lado, ficou negativo de novo.
mais 4,3. Então, a posição inicial vai ser de menos 1,34731. Então, pelo desenho aqui, um pouco abaixo do ponto 00. Então, a resposta do item F, menos 1,35 metros. Solução C. A posição inicial para a função horária que descreve o movimento entre t igual a 2 segundos e t igual a 4/6 segundos. Então, 2 segundos é o ponto B e 4/6 segundos é o ponto C. Significa que eu devo prolongar essa reta para cá até ela encontrar o eixo das posições, o eixo dos x, ou seja, o eixo vertical. Então, nesse prolongamento, eu já vejo que esse valor deve ser abaixo de menos 4,4 metros. Então, o que eu vou usar? É a equação da função horária, x igual a velocidade vezes tempo mais x0. A velocidade eu tenho já calculado anteriormente, 3,8077 metros por segundo. Agora eu vou usar a posição e o tempo de um dos pontos dos extremos da reta. Pode ser o ponto B ou pode ser o ponto C que eu vou usar. Então, o x do ponto C é 5,5 metros. O tempo do ponto C é 4,6 metros. Então, 3,8077 vezes 4,6, 17,51542. Vai passar para o outro lado e aí fica negativo. Mais 5,5 e eu vou ter uma posição inicial de menos 12,01542 metros. Então, a resposta para o item C é de menos 12. Agora, a pergunta D. O instante em que a partícula passa na origem a primeira vez. Então, seria esse ponto aqui de um tempo negativo. Para calcular esse ponto, vou trabalhar com a função horária das posições. Já conheço agora a velocidade para esse intervalo aqui. Conheço também o x0 para esse intervalo, que eu calculei na letra F, e foi por isso que eu fiz a letra F antes de começar a fazer a letra C e D. Então, agora, isolando, o tempo vai passar para o outro lado, ficar positivo. E agora tem que fazer 1,34731 negativo. E esse valor tem que ser dividido por 1,5263. E eu vou ter como resposta menos 0,882729 segundos. Esta é a resposta para a pergunta D, com 3 algarismos, menos 0,883 segundos. Agora, a solução do item E. A instante que a partícula passa pela origem a segunda vez. Então, corresponde a esse tempo aqui, que deve estar entre 2 e 4,6 segundos. Então, mesma coisa, substituo os dados que eu conheço. A posição x vai ser 0, porque a origem quer dizer que o x é 0. A velocidade agora 3,8077 vezes o tempo, menos 12,01542, que foi a posição inicial que nós calculamos no item C. Então, isolando, vai ficar menos 12 dividido por menos 3,8, vai desaparecer o sinal, então 12,01542 dividido por 3,8077 igual, deu um tempo de 3,15556 segundos, que, arredondado para 3 algarismos significativos, vai ficar 3,16, a resposta da pergunta E.